Hello, people! Hoje é a nossa aula de história, meus amores. Hoje, dia 5 de agosto de 2021, capítulo 6, certo? Páginas 246 a 253. Os primeiros tempos da República, ok? Olha só que maravilha. Vamos pular para a página 248, a crise do Império. No final do século XIX, a monarquia brasileira passava por uma grave crise. Diferentes grupos sociais manifestavam a instalação, que instalação, pessoal? A insatisfação com o governo de Dom Pedro II e passaram a exigir o fim da monarquia do Brasil. Observe a charge a seguir. Aqui é a charge, né? Vocês estão vendo aqui. Entre os grupos que queriam o fim da monarquia, destacavam-se os grandes cafeicultores, oficiais do exército e profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados. Eles reivindicavam maior participação política e buscavam a formação de uma república para defender seus interesses. Os grandes cafeicultores, por exemplo, consideravam sua participação pequena na política do país, diante do tamanho de suas riquezas, certo? Então, entre os militares, as ideias republicanas já circulavam e já havia algumas décadas, né? Além de desejarem maior participação política, eles reivindicavam melhorias na carreira militar. A partir da década de 1870, esses grupos ganharam mais força, formando organizações e partidos políticos que deram origem ao chamado movimento republicano. Então, a proclamação da República. O desgaste do governo imperial fez com que Dom Pedro II perdesse o apoio político. Então, nesse contexto, um grupo de militares apoiados por civis organizou um golpe de Estado para derrubar a monarquia. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República. Mesmo em alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas, a maior parte da população não teve qualquer participação no movimento que derrubou a monarquia. Gente, tem um vídeo que eu vou compartilhar com vocês ainda hoje no grupo a respeito disso daí de uma forma mais detalhada. Um vídeo super interessante que eu acho que vocês vão gostar muito. Então, página 250 diz o seguinte: leia o texto a seguir que trata do período final da monarquia brasileira e observem as imagens. Então, em meio à crise institucional, estabelecia-se uma batalha de imagens. Enquanto as fotos oficiais apresentam uma situação estável, uma família unida e alheia aos problemas de ordem política, as caricaturas desenham um monarca exaurido e preocupado. Então, associe cada imagem à sua interpretação. Então, é o que? A imagem transmite a impressão de elegância, união e estabilidade da família, né? B, a imagem transmite a sensação de cansaço, exaustão e incapacidade, que é de Dom Pedro II. Então, em qual das imagens representa a visão dos adversários de Dom Pedro II? E qual delas é a imagem divulgada pelo governo? Lógico, é evidente que a imagem 2 é a imagem B, é a imagem dos seus adversários. E o que o governo publica, né? Ai, gente, me faltou a palavra agora, né? Divulga, pronto, é essa palavra. O que o governo divulga é a imagem A, né, da família. Então, 251, o Brasil republicano. Os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para presidente. Então, a maior Constituição republicana foi aprovada em 1891. Nela, foi extinto o poder moderador e foi mantida a separação entre os três poderes, né, da República, executivo, legislativo e o judiciário. O presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto, porém apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. O predomínio de São Paulo e Minas Gerais. O período de cerca de 35 anos após a proclamação da República é chamada Primeira República. Então, no período vigorou a chamada política do café com leite, que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais para dominar a política brasileira. Então, política do café com leite. Durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais era o maior produtor de leite e de laticínios. Por isso, a aliança entre esses estados ficou conhecida como a política do café com leite. Então, dessa maneira, a dominação política desses estados garantia que o governo federal
conceder-se privilégios aos cafeicultores sem levar em conta outros produtos, certo? Página 252. O poder dos coronéis. Durante a Primeira República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, exerciam um forte domínio sobre a política local. Os coronéis controlavam a população principalmente por meio da violência. Eles mantinham à sua disposição muitos homens armados chamados jagunços. Esses jagunços perseguiam e intimidavam quem não acatassem as ordens dos coronéis. Além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres e também as ameaçavam para conseguir sua obediência. Voto de cabresto. Com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam aliança com os coronéis. Então, nesse período, o voto do Brasil não era secreto. Então, em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Esse tipo de prática ficou conhecido como o voto de cabresto, certo? Então, era isso que acontecia. Hoje, não muito diferente, né, gente? Muita coisa já mudou, mas muita coisa continua ainda enraizada. Então, nas próximas eleições de cabresto, então, olha só, é o que a charge aqui tá representando, certo? Então, a gente tem 1 e 2, vocês vão escrever no caderno e responder, tá certo? Na página 253, vocês vão ler cidadania no dia a dia, voto com autonomia, e vão responder as perguntas A e B da página 253 também no caderno. Tá bom, meus queridos? Por hoje é só. Amanhã, sexta-feira, nossa aula de português e artes. Não esqueçam, não faltem. Beijo!